Ele fez o impensável, expôs nossa verdade num instante de raiva, gritando acusações que ecoaram pelo quartel como tiros. O choque foi imediato. Olhares de desprezo cravados em nós, punição sem misericórdia e o peso esmagador da rejeição social. Mas naquela humilhação, encontrei a força para encarar o medo e aceitar minha identidade. Foi um despertar violento que me libertou das correntes invisíveis. Todo jovem em Portugal enfrenta a possibilidade do serviço militar. Mas para mim, aos 20 anos, a convocatória chegou como uma sentença. Eu, João, sonhava com uma pastelaria em Lisboa, cheia de aromas de pastéis de nata e bolos frescos. Minha vida era planeada. Aprender receitas da avó, abrir um negócio pequeno no bairro Alto, servir clientes com um sorriso. Mas a carta oficial mudou tudo. Fui chamado para o quartel em Santarém, longe da família no Porto. A viagem de autocarro foi tensa, com o estômago revirado pela ansiedade. Chegando lá, o ar cheirava a suor e poeira, e os sargentos gritavam ordens que me faziam encolher. Eu era desajeitado, tropeçando nos exercícios básicos, enquanto os outros pareciam nascidos para aquilo. O primeiro dia foi um caos. Acordar às 5, corrida sob chuva fina, refeições rápidas e sem sabor. Senti-me um intruso, questionando como sobreviveria um ano ali, longe da cozinha que me definia. No meio da multidão de recrutas, notei Miguel. Ele tinha 22 anos, corpo atlético de quem treinava há anos e uma determinação que o destacava. Vindo do Alentejo, de uma família humilde de agricultores, via no exército a chance de ascender. Durante um treino de obstáculos, eu escorreguei na lama e caí feio. Os outros riram, mas Miguel estendeu a mão. Levanta-te, rapaz. Não desistas logo no início. Seu toque foi firme, e pela primeira vez, não me senti sozinho. Ele explicava as manobras com paciência, corrigindo minha postura sem ridicularizar. O exército ensina disciplina, João. Usa isso para o teu sonho de pastelaria. Precisas de foco para gerir um negócio. Suas palavras soavam sinceras, e comecei a procurá-lo nos intervalos. As semanas passaram rápidas, mas a rotina endurecia. Treinos intensos deixavam músculos doridos, e a falta de privacidade nos dormitórios era sufocante. Conversas com Miguel viraram o meu escape. No refeitório, enquanto comíamos arroz seco, eu contava sobre a família. O pai pescador no porto, a mãe que me ensinara a fazer broas. Quero honrar isso, Miguel. Mas aqui, sinto-me preso. Ele ouvia atento, depois partilhava sua história. Crescera em Évora, ajudando nos campos, sonhando com uma carreira militar para dar orgulho aos pais. Não é só dever, é propósito. Quero ser oficial, comandar com justiça. Éramos opostos. Eu, sonhador e relutante. Ele, focado e apaixonado. Mas essa diferença criava uma ligação. Nossos olhares se cruzavam durante as marchas, e um sorriso discreto surgia quando ninguém via. A tensão começou a crescer numa noite de sentinela. Fomos escalados juntos para vigiar uma área isolada perto da mata. O vento frio cortava, e o silêncio era pesado. Miguel quebrou o gelo. Tens medo disto tudo, não é? Confessei. Sim, medo de perder quem sou. E tu? Pareces imbatível. Ele hesitou, voz baixa. Nem sempre. Cresci escondendo fraquezas. No Alentejo, homem que mostra dúvida é visto como fraco. Falamos horas. Eu sobre o pânico de falhar na pastelaria, ele sobre a pressão familiar para ser o provedor. A conversa virou íntima, e senti um arrepio quando nossas mãos se tocaram acidentalmente. O beijo veio sem aviso, um impulso natural, cheio de desejo reprimido. Separamo-nos ofegantes, olhos fixos. Isto não pode acontecer aqui, murmurou ele, mas o brilho no olhar traía o contrário. Sabíamos que era arriscado, mas a atração era inegável. A partir daí, o segredo nos uniu e nos atormentou. Encontrávamo-nos em momentos roubados, atrás do armazém durante a limpeza ou no fim do expediente.
Miguel planeava os encontros com precisão militar, garantindo que ninguém visse. Temos de ser cuidadosos, João. O exército não tolera isto. Eu concordava, mas o medo crescia. Piadas grosseiras sobre amigos demasiado próximos começaram a circular no quartel. Um recruta, o Carlos, zombava durante os treinos. Cuidado, rapazes, não vão virar maricas. Miguel endurecia, respondendo seco. Concentra-te no exercício, ou vais para relatório. Mas as palavras feriam. Em casa, escrevi à família, omitindo tudo, mas o pai respondeu numa carta. Sê homem, filho, o exército faz-te forte. Aquilo doía, ecoando o medo de rejeição. O conflito escalou numa tarde de simulação de combate. Eu e Miguel estávamos na mesma equipa, cobrindo-nos mutuamente. Num momento de distração, ele foi atingido por um marcador, e eu corri para ajudá-lo, ignorando o protocolo. O sargento berrou. Que raio é isto? Prioridades erradas. Depois, no debriefing, Carlos sussurrou para os outros. Eles andam muito juntinhos ultimamente. Miguel confrontou-o depois. Cala a boca, ou resolvo isto à pancada. A briga quase explodiu, mas pararam a tempo. À noite, sozinhos, ele confessou. Tenho medo de perder tudo por causa disto. A minha carreira, a família. Eu abracei-o. Eu também, mas não consigo parar. A paixão intensificava, mas o risco aumentava. Boatos espalhavam-se, olhares suspeitos no refeitório, camas desfeitas como aviso. Uma missão de treino noturno acelerou a crise. Fomos enviados para uma floresta próxima, simulando infiltração. Miguel liderava o grupo e eu seguia atrás. Num momento isolado, ele puxou-me para o lado. Precisamos falar. Isto está a ficar perigoso. Mas antes de continuar, ouvimos passos. Era o sargento, que nos viu próximos demais. Que se passa aqui? Gritou. Mentimos, dizendo que discutíamos estratégia, mas o olhar dele era acusador. No regresso ao quartel, os rumores explodiram. Carlos confrontou-nos abertamente. Vivos. Isso é contra as regras. Miguel negou, mas a semente da dúvida plantou-se. Naquela noite, isolados no dormitório, discutimos. Temos de parar, João. Se nos descobrirem, acaba tudo. Mas o desejo venceu, e outro beijo selou a rebelião. Os dias seguintes foram de paranoia. O sargento nos separou nos treinos, assignando tarefas duras. Eu sentia o isolamento. Recrutas afastavam-se no almoço, murmurando. Miguel endureceu mais, treinando obsessivamente para provar valor. Vou mostrar que sou o melhor. Ninguém me tira isto. Mas internamente, rachava. Numa carta da família, a mãe dele escreveu. Orgulhosa de ti, filho. Sê forte como o teu pai. Aquilo pesava, recordando o que arriscava. Eu, por minha vez, recebi uma ligação do pai. Ouvi rumores do quartel. Não me envergonhes. O pânico instalou-se. A família sabia. A pressão societal apertava, com o exército como microcosmo de Portugal conservador. O clímax da tensão veio numa inspeção surpresa. O sargento revistou pertences e encontrou uma nota minha para Miguel, com palavras afetuosas. Expliquem isto, berrou na frente de todos. O quartel calou-se. Miguel empalideceu. É um erro, senhor. Mas o dano estava feito. Fomos chamados ao comando, interrogados separadamente. Incompatibilidade moral, declararam. Sem provas concretas, só boatos, mas bastava. A punição, isolamento imediato, ameaça de expulsão. Naquela noite, sozinhos pela última vez, Miguel chorou. Perdi tudo por ti, mas não me arrependo. Eu respondi. Lutamos juntos. Mas o adeus aproximava-se, com o mundo a desabar. A despedida foi brutal. Expulsos sem cerimônia, saímos do quartel com mochilas às costas. Na paragem de autocarro em Santarém, Miguel olhou-me. Vai para Lisboa, constrói a tua pastelaria. Eu volto ao Alentejo, reconquisto o meu lugar. Abraçamo-nos forte, sabendo que era o fim. O autocarro chegou, e parti sozinho, coração em pedaços. Mas na viagem,
Uma determinação nasceu. Transformaria a dor em força. Anos depois, uma encomenda para um quartel mudou tudo. Era Miguel, agora tenente, comandando os que nos haviam humilhado. A vingança, dignidade. Reencontramo-nos, e o amor renasceu. Hoje, em Lisboa, vivo com ele, aceitando quem somos. A lição: o amor vence o preconceito, com coragem. Ele fez o impensável. Num momento de fraqueza, confessou o desejo proibido durante uma conversa sussurrada, expondo nossa vulnerabilidade ao risco iminente de descoberta. O choque veio como uma onda gelada, mas em vez de nos separar, acendeu uma chama que nos uniu ainda mais, transformando olhares furtivos em promessas silenciosas. Aquela verdade revelada nos libertou momentaneamente, mas plantou as sementes de um conflito que cresceria como uma tempestade. Após o primeiro beijo na sentinela, o quartel em Santarém virou um campo minado de segredos. Miguel e eu evitávamos contato direto durante os treinos, mas a atração puxava como uma corrente invisível. Ele, com sua determinação de ferro, assumiu o papel de protetor. João, mantém a distância no dia a dia. Encontramo-nos só quando for seguro. Concordava, mas o desejo ardia. Nos intervalos curtos, atrás do hangar de equipamentos, trocávamos palavras rápidas sobre planos futuros. Eu falava da pastelaria em Lisboa, de como usaria receitas antigas para atrair clientes do Chiado. Imagina, Miguel, pastéis quentes saindo do forno, gente rindo à mesa. Ele sorria breve, mas respondia com seriedade. Eu vejo-te lá, mas primeiro sobrevivo aqui. Quero ser tenente, comandar uma unidade no Alentejo. Suas ambições cresciam, e eu admirava como ele transformava a rotina militar em degraus para o sucesso. A tensão subia nos treinos conjuntos. Numa simulação de assalto, Miguel cobriu-me de um tiro simulado, salvando-me da eliminação. O sargento elogiou. Boa equipa. Mas Carlos, o recruta invejoso, murmurou. Demasiado bons juntos, hein? Ignoramos, mas o comentário picou. À noite, no nosso ponto secreto perto da cerca, Miguel confessou medos profundos. Cresci vendo o pai lutar nos campos. Se perco isto, desiludo todos. Abracei-o, sentindo o coração acelerado. Não perdes, lutamos por nós. O beijo que se seguiu foi mais intenso, mãos apertando ombros como âncoras. Mas ouvimos passos. Era um patrulheiro. Escondemo-nos a tempo, ofegantes. Quase, sussurrou ele. O risco nos excitava, mas também nos consumia. Dias depois, uma licença curta permitiu uma escapada. Miguel arranjou passes para uma visita à cidade próxima. Caminhamos por ruas estreitas de Santarém, fingindo casualidade. Num café discreto, partilhamos histórias íntimas. Eu sobre o bullying na escola no Porto por ser sensível. Ele sobre rejeitar namoradas impostas pela família para esconder sua orientação. Sempre soube João, mas negava. Aquela confissão aprofundou a ligação. Não era só atração, era compreensão mútua. Voltando ao quartel, o contraste doía. De volta à rigidez, com sargentos gritando ordens. Carlos aproximou-se durante uma marcha. Onde fostes ontem? Juntos de novo? Miguel rebateu. Cuida da tua vida. Mas a suspeita plantada germinava. O conflito interno de Miguel intensificava. Numa carta da mãe, ela pedia: sê forte, filho. Casa-te logo, dá-nos netos. Ele rasgou o papel furioso. Não posso ser quem eles querem. Eu consolei-o num encontro noturno, mas discutimos. E se nos descobrirem? Perdes a carreira. Ele insistiu. Vale o risco por ti. A paixão venceu, levando a toques mais ousados em momentos roubados. Mas o quartel fervia com boatos. Um recruta anônimo deixou uma nota na cama de Miguel. Cuidado com os amigos especiais. Ele confrontou o grupo. Quem foi? Saiam da toca. Ninguém assumiu, mas a tensão explodiu numa briga durante um exercício. Miguel empurrou Carlos após uma provocação. O sargento interveio. Relatório para os dois. Isolados em detenção, falamos baixo.
Isto está a piorar. Precisamos de um plano. A pressão familiar adicionava camadas. Meu pai ligou. Ouvi que andas distraído. Concentra-te, rapaz. Omiti tudo, mas o medo de exposição crescia. Miguel planeou melhor os encontros. Códigos em olhares durante formações, mensagens curtas em papéis escondidos. Numa noite de chuva, reunimo-nos na mata adjacente. Quero mais disto, disse ele, puxando-me para perto. O momento foi interrompido por faróis. Uma patrulha. Corremos de volta, molhados e assustados. Foi por pouco, ri eu, mas ele ficou sério. Não podemos errar mais. A atração virava vício, com conflitos surgindo de ciúmes. Eu via Miguel treinando com outros e questionava. Confias neles? Ele respondia. Só em ti. Semanas viraram meses, e a relação aprofundava em segredo. Miguel subiu de posto provisório, liderando treinos. Usava isso para nos proteger, assignando-me tarefas leves. Mas Carlos sabotava. Durante uma inspeção, escondeu equipamentos meus, culpando-me. Miguel defendeu-me. Foi erro dele, sargento. Ganhou, mas criou inimizade. Numa conversa privada, admiti. Tenho medo de te perder para esta vida militar. Ele jurou. Não perco. Construímos algo real. O beijo selou, mas o som de vozes próximas nos separou. A tensão montava, o segredo pesava, e o quartel parecia fechar-se como uma armadilha. O clímax dessa fase veio numa missão de campo. Acampados na serra, Miguel e eu fomos designados para a vigia conjunta. Sozinhos, confessamos tudo. Medos de rejeição societal, sonhos partilhados de uma vida livre. Depois disto, vamos para Lisboa juntos, prometi. Ele concordou, mas um ruído alertou. Carlos espiava. Confrontado, ele fugiu, mas o dano estava feito. De volta, boatos explodiram. Eles são mais que amigos. Miguel negou veementemente, mas o conflito interno rachava-o. E se for o fim? Perguntou. Respondi. Lutamos. Mas a semente da crise estava plantada, pronta para explodir. Ele fez o impensável. Num acesso de raiva, Carlos gritou nossa verdade para o pelotão inteiro, expondo o segredo como uma ferida aberta. O choque paralisou o quartel, trazendo olhares de nojo e punições imediatas, enquanto a rejeição societal nos esmagava como uma avalanche. Naquela humilhação pública, vi o medo nos olhos de Miguel. Era o começo do fim, ou a luta pela sobrevivência. Os boatos transformaram-se em acusações diretas após a missão. Carlos, invejoso da promoção de Miguel, espalhou. Vi-os na mata abraçados. O sargento convocou uma reunião. Explicações agora. Miguel negou. Mentira para me derrubar. Mas provas surgiam. A nota encontrada, testemunhas parciais. Isolados em celas separadas, comunicávamo-nos por bilhetes escondidos. Aguenta, João. Mas a pressão montava. Meu pai soube por canais militares e ligou furioso. Isso não é de homem. Desonras a família. A traição familiar cortava fundo. A mãe chorava ao fundo, implorando que corrigisse. No porto, parentes cortaram contato, isolando-me emocionalmente. Miguel enfrentava pior. A família no Alentejo, conservadora, ameaçou deserdá-lo se os rumores fossem verdade. "Sê normal, filho", escreveu o pai. Ele endureceu externamente, treinando dobrado para provar valor, mas internamente desmoronava. Numa visita permitida, confrontou-me. "Por que agora? Perdemos tudo." Discutimos acaloradamente. Eu culpava Carlos, ele culpava nossa imprudência. Devíamos ter parado, disse. Mas o amor persistia, tornando a crise mais dolorosa. No quartel, o isolamento crescia. Recrutas recusavam-se a treinar conosco, camas viradas, comida sabotada. Carlos liderava o boicote. "Não queremos aberrações aqui." Miguel rebateu com punhos numa briga. Socos trocados até sargentos separarem. Punição, mais detenção. A sociedade pesava. Jornais locais ecoavam escândalos militares sobre moralidade, alimentando o pânico.
Um oficial superior interrogou-nos. Admitam, ou sai pior. Negamos, mas boatos viraram provas. Minha orientação, antes escondida, virava arma contra mim. Amigos de infância no porto mandavam mensagens de repúdio. Não te conhecemos mais. Miguel lutava contra si mesmo. Sempre neguei quem sou. Agora exposto, o que faço? Confessou numa nota. Medo de perder a carreira que sonhei. A crise aprofundava com traições. Um recruta amigo testemunhou contra nós por promoção. O sargento declarou: inquérito oficial, preparem-se. A tensão explodia em confrontos diários. Durante um treino, Carlos provocou: vai beijar o teu namorado? Miguel atacou, rolando no chão em luta feroz. Separados a custo, ganharam cicatrizes e relatórios. Isolado, Miguel escreveu: a família quer que eu case para provar. Não aguento. Respondi: luta por nós. Mas a rejeição societal infiltrava. Cartas anônimas com ameaças, olhares de desprezo nos chuveiros. Meu pai visitou. Volta para casa, corrige-te. Recusei, mas a dor da traição familiar abalava. Miguel, pressionado, hesitava. Talvez devamos negar tudo, fingir. O pico da crise veio numa audiência interna. Acusados de conduta imprópria, testemunhas depuseram. Carlos mentiu exageradamente. Defendemo-nos. Só amizade. Mas o veredicto, suspensão pendente. Na cela, Miguel chorou. Perdi o sonho. Abracei-o pela última vez ali. Não perdeste. Reconstruímos. Mas a traição de Carlos e a pressão societal nos quebravam. Famílias viravam costas. Sociedade condenava. O conflito interno de Miguel culminava. Sou gay, mas o exército não aceita. A crise nos forçava a escolhas duras, com o rompimento no horizonte. Ele fez o impensável. No auge da audiência, Miguel negou tudo publicamente, traindo nossa verdade para salvar a carreira. Mas o choque me atingiu como uma lâmina. Aquela recusa expôs o abismo entre nós, levando a um rompimento inevitável e a uma luta solitária pela sobrevivência. Na dor daquela escolha, encontrei a força para me reerguer, transformando o caos em determinação feroz. Após a suspensão, o quartel expeliu-nos como veneno. Miguel, priorizando a família e o sonho militar, escolheu o silêncio. João, nega tudo. Volta para Lisboa. Recusei. Não minto sobre nós. A discussão explodiu na paragem de autocarro em Santarém. Ele insistia. Perco tudo se admitirmos. Eu retrucava. Já perdemos. O adeus foi seco. Ele virou costas, mochila ao ombro, rumo ao Alentejo. Parti sozinho para Lisboa, coração em farrapos. A viagem foi um inferno de dúvidas. Como reconstruir? Chegando, a família rejeitava. Pai trancou a porta gritando: não entras até mudares. Dormi na rua uma noite, depois arranjei quarto barato no bairro Alto. A luta começava. Desempregado, usei poupanças para cursos de confeitaria. Trabalhei em padarias, aprendendo técnicas rápidas, pastéis de nata perfeitos, broas crocantes. O esforço era diário. Acordar cedo, misturar massas, entregar pedidos. Mas a dor de Miguel assombrava. Mensagens ignoradas, chamadas sem resposta. Soube por rumores que ele voltara ao Alentejo, trabalhando em fazendas enquanto estudava para concursos militares. Ele negou tudo para entrar de novo, contou um ex-recruta. A traição doía, mas motivei-me. Abri um delivery pequeno, vendendo doces porta a porta. Clientes elogiavam, negócios cresciam devagar. Conflitos surgiam. Antigos amigos discriminavam, recusando pedidos. Um vizinho provocou. Ouvi do teu tempo no exército. Cuidado, não vá contagiar. Enfrentei. Meu trabalho é bom, o resto não importa. Internamente, lutava contra a depressão. Noites insones, questionando identidade. Juntei-me a grupos LGTB em Lisboa, partilhando histórias, ganhando apoio. Aceita-te, aconselhavam. Miguel, paralelamente, batalhava. Passou em exame preliminar, mas boatos o perseguiam.
Uma carta dele chegou. Sinto falta, mas escolhi o caminho. Respondi. Escolheste sozinho. O rompimento endurecia-me. A culminação veio anos depois. Expandi o negócio para uma loja física. Miguel, agora oficial em prova, contactou. Preciso falar. Encontramo-nos em café neutro. Ele admitiu. Traí-nos por medo, mas lutei. Estudei noites, provei valor. Eu confrontei. Deixaste-me sozinho. Discussão acesa. Ele pediu perdão. Eu exigi verdade. Aceito quem sou agora, disse. Mas recusei reconciliação imediata. Preciso tempo. A luta continuava. Ele enfrentava preconceito no novo posto. Eu batalhava por aceitação familiar. O pai dele morreu sem saber, adicionando culpa. Meu pai amoleceu. Volta, filho. Aceitei parcial, reconstruindo laços. O clímax pessoal. Uma encomenda grande para um quartel. Era o de Miguel. Entreguei pessoalmente, vendo-o comandar. Carlos, agora subordinado, baixou a cabeça. Miguel sorriu. Venci por nós. Abracei-o. Lutamos separados, mas chegamos. A escolha final. Perdoar. Recomeçar. A batalha terminava, com esperança no horizonte. Ele fez o impensável. Anos após o rompimento, Miguel expôs nossa história num relatório interno, defendendo direitos LGTB no Exército, chocando o sistema e trazendo punição inicial, mas também mudança. Aquela verdade revelada nos libertou definitivamente, provando que justiça vem da coragem e aceitação da identidade vence o preconceito societal. Na vitória daquela luta, encontramos não só amor, mas uma lição eterna de resiliência. Após o reencontro, vivemos juntos em Lisboa, eu gerindo a pastelaria expandida, ele como tenente respeitado em Santarém. A rotina equilibrava. Eu preparava encomendas, ele treinava unidades. Mas conflitos residuais surgiam. Preconceito no trabalho dele, com oficiais murmurando. Miguel enfrentava. Meu desempenho fala por mim. Eu apoiava, enviando doces para o quartel, ganhando aliados. A família dele aceitou devagar. A mãe visitou chorando. Orgulhosa de ti, filho. Meu pai reconciliou. Errei, vem jantar. Laços reconstruídos fortaleciam. A tensão societal persistia. Protestos LGTB em Portugal ecoavam nossa história. Miguel juntou-se falando publicamente. Lutei escondido, agora defendo abertamente. Eu apoiava, partilhando em redes. Um conflito final. Carlos, promovido, confrontou Miguel. Ainda com ele? Resposta. Sim, e melhor por isso. A vingança era dignidade. Tratava subordinados com justiça, mudando mentalidades. Clientes na pastelaria comentavam. História inspiradora. Negócios floresciam, provando que a aceitação traz prosperidade. O moral. O amor exige coragem contra traições e pressões. Aceitamos identidades, transformando dor em vitória. Hoje, em nosso apartamento, planeamos futuro, adoção, expansão. A lição: justiça prevalece, esperança guia. Supera preconceito com força. O final feliz é construído, não dado.